17 de agosto de 2021, são 7 horas e 9 minutos. Nós estamos dando início aí à aula sobre o Estado Federal Brasileiro, né? Essa vai ser a primeira aula em que eu vou começar a falar para vocês como está organizada a República Federativa do Brasil, como é que o Estado Federal Brasileiro se organiza. Gente, eu sei que a aula passada foi corrida, eu sei que na aula passada eu falei de muita coisa, né, numa aula só. Infelizmente, né, isso aqui não é um curso de história, né? Eu tento focar nos aspectos que, para mim, são primordiais, para que vocês tenham uma ideia de como foi a evolução histórica, né, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, para chegarmos até onde nós estamos, né? Porque, como eu falei para vocês, né, estudando a história é que se compreende o passado. É impossível você estudar o presente sem compreender o passado, tá ok? Bom, vejam, na aula passada eu fiz um enfoque histórico, e nesse enfoque histórico, tá, no que diz respeito ao Brasil, eu quis mostrar para vocês, né, aliás, no que diz respeito ao mundo, né, ocidental, digamos assim, eu quis mostrar para vocês que de 1500 até depois da Segunda Guerra Mundial, tá, o mundo ocidental, que em 1500 era um mundo onde existia o Estado absolutista monárquico, né, com um poder altamente concentrado na mão do rei e de uma pequena oligarquia, esse Estado evoluiu, né, para um Estado democrático de direito, um Estado onde o seu poder é exercido por 3 órgãos independentes, né, entre si, tá ok? Com aquele sistema de freios e contrapesos que os professores já explicaram para vocês, né? Porque no Estado Democrático de Direito nós vamos ter os 3 poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um exercendo uma função dentro da estrutura do Estado, tá ok? E essa passagem, né, do Estado, eu tenho até no slide aqui, né, essa passagem, né, do Estado monárquico absolutista, né, para um Estado, digamos assim, democrático de direito, não é uma passagem linear, né? É uma passagem de idas e voltas, né? Por quê? Porque ninguém quer largar o poder, ninguém quer largar o osso. Então, quando o poder do rei começa a ser questionado, mesmo que eu consiga derrubar o rei, né? Os seus herdeiros vão querer assumir o trono. Então, na hora que dá uma brecha, um momento de fragilidade, o herdeiro do trono vai lá e quer assumir. E às vezes ele consegue, né? Por quê? Porque são 1000 anos vivendo daquela forma, né? São hábitos culturais, digamos assim, né? São países que, culturalmente falando, aprenderam ao longo de 1000 anos a viver daquela forma. Então, não é fácil você sair de uma monarquia absolutista e chegar no Estado Democrático de Direito. Custou muito sangue humano para você fazer isso, tá ok? Ao mesmo tempo, no plano econômico, né, nós saímos do Estado feudalista, né, do feudalismo, passamos por mercantilismo e chegamos no capitalismo. Então, tivemos essa transformação no plano econômico. Quem primeiro largou o absolutismo foi quem primeiro chegou no capitalismo, como eu falei para vocês, a Inglaterra. Agora, o que eu gosto de deixar bastante frisado para vocês, e aí é uma diferença fundamental entre a gênese do Estado brasileiro e a do Estado norte-americano, é que lá nos Estados Unidos da América, esse modelo democrático de direito, esse modelo de Estado de Direito, que depois se tornou democrático, ele se enraizou na gênese do Estado norte-americano. Porque desde o começo ele já vem, né, o Estado norte-americano, os estados, né, norte-americanos já foram construídos à luz de um Estado de Direito. Enquanto que o Estado brasileiro, não. O Estado brasileiro foi construído à luz de um Estado monárquico absolutista. Se é certo que o fato do Brasil se tornar uma monarquia e não uma república depois da colonização preservou o seu território, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa história, né? Mas quando você olha para a América Latina, vocês vão ver vários pequenos países, né? Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, né? Esses pequenos países, eles eram colônias e saíram de colônias e foram para a república.
Só que, ao sair de colônia e se tornar uma república, eram colônias espanholas e se tornaram uma república, eles se fragmentaram. O Brasil não. O Brasil não se fragmentou. E por que o Brasil não se fragmentou? Muito por causa do fato de nós termos saído de colônia e se tornado uma monarquia. A monarquia, dizem os historiadores, que acabou preservando a grandiosidade do território brasileiro. Tá ok? Então, aqui no Brasil, como nós deixamos de ser colônia e viramos um Estado monárquico, né? Praticamente absolutista, não era tão absolutista assim, mas ele tinha muito da raiz absolutista. O poder do Estado, gente, se concentrava muito na mão do chamado poder moderador, né? Que é o poder executivo. Então, quando você tem essa concentração de poder na mão do imperador, na gênese do Estado brasileiro, isso perdurou por quase 100 anos, né, de 1822 a 1839. Então, o que acontece? Mesmo depois que nós nos tornamos república e nós procuramos nos transformar no Estado Democrático de Direito, à luz do que acontece na Europa, vira e mexe, tem um golpe de Estado que traz a gente de volta para cá, percebe? Então, eu narrei isso para vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? É muito importante isso para vocês, ok? O Brasil republicano, ele intercala momentos de Estado democrático de direito com momentos ditatoriais, com momentos em que o poder volta a se concentrar na mão do poder executivo através da figura de um ditador ou de uma junta militar ditatorial. E nesses momentos, os direitos e garantias do cidadão são sempre restringidos, tá ok? E nesse momento, o poder se concentra na mão dessas pessoas em Brasília, né? Ou no Rio de Janeiro, antigamente Rio de Janeiro, agora Brasília. E o federalismo também perde muito, né? O federalismo perde muito da sua força, porque quando nós temos um golpe de Estado, uma das primeiras atitudes do golpista é nomear interventores para governar os estados. Então, nesses momentos, tá, ditatoriais, o Brasil, né, o cidadão brasileiro, ele perde os seus direitos e garantias fundamentais e o Estado brasileiro permanece federativo, tá, formalmente falando, mas materialmente falando, ele se torna um Estado unitário e eu vou tratar mais adiante isso para vocês. Tudo bem? Isso é muito importante e foi muito bom para mim, foi muito boa a última aula para mim, porque eu estava com aquele negócio de golpe do Bolsonaro na minha cabeça e, incrível que pareça, aquela minha última aula saiu da minha cabeça, porque eu me convenci naquela última aula que o Bolsonaro vai espernear, vai levantar a saia, vai, mas não vai para lugar nenhum, não vai acontecer nada. O golpe dele vai dar os burros na água. Isso, para mim, já são cartas marcadas. E um dia depois que eu dei aquela aula para vocês, eu vi uma publicação do Eduardo Bueno. Conhece o Eduardo Bueno? O Peninha. Eduardo Bueno, ele tem um canal no YouTube chamado Não Vai Cair no Enem. O canal do Eduardo Bueno no YouTube não vai cair. O Eduardo Bueno é um cara bem, digamos assim, ele é questionado, não, como que é? Ele é bem polêmico, né? Ele fala muita coisa, o cara se acha o tal, tá? Mas eu acho que ele fala muita coisa correta, ele conta a história do Brasil de uma forma muito simples, e eu gosto muito de ouvir a história do Brasil, sobre a fala do Eduardo Bueno e os livros dele também, eu tenho os livros dele aqui, né? Tem aqui vários livros, né, falando da história do Brasil, eu acho muito interessante. E o Eduardo Bueno ele postou dizendo o seguinte: o golpe do Bolsonaro vai por terra porque todos os golpes que o Brasil teve ao longo da sua história sempre teve o apoio da sociedade, o apoio das classes dominantes, para lá, e hoje o Bolsonaro não tem o apoio daquelas classes que são essenciais para que o golpe prospere no Brasil. Então, aquilo veio fortificar mais ainda na minha cabeça a minha convicção de que o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, provavelmente, né, hoje eu diria que a derrota dele nas eleições é certa, ele vai espernear, mas vai ficar só na esperneação e vai, como diz um amigo meu, vai chegar alguém e falar para ele amanhã, vai encostar o caminhão aí e você vai ter que zarpar daqui. Bom, gente, uma outra coisa importante, e agora eu vou focar com vocês no tema federalismo, tá? Agora nós vamos focar no federalismo, porque eu preciso explicar para vocês o que é o federalismo
e como é o federalismo brasileiro. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Se eu estiver falando muito Não, tá rápido, tranquilo, se eu da estiver minha falando parte. muito rápido, aí vocês levante a mão aí, tá? Que eu estou meio acelerado, né? Bom, gente, o que é uma federação? Essa é uma pergunta que a resposta ela é bem complicada, tá? Por quê? Porque o federalismo, tá? Ele em muitos países, ele é um processo histórico. Existem muitos países que passam por processos históricos e aqueles países culminam num Estado federal. Mas qualificar o que é um Estado federal é muito difícil, exatamente porque nós temos vários tipos de federação ao longo do mundo e nenhuma federação é exatamente igual à outra, percebe? Os países que são federações, eles possuem características próprias. A Argentina é uma federação, tem características próprias. O Canadá é uma federação e pertence à Commonwealth, lá, né, a comunidade lá britânica, tem outra característica. O próprio Estados Unidos. A Alemanha é uma federação. Veja, a Suíça. Tem muita gente que diz que federação, né, é para estados grandes, né? A Suíça é um estado super pequenininho e é uma federação, percebe? A Alemanha é uma federação. Itália e Espanha não são considerados federações, tá? São considerados estados regionais. E aí fica mais complicado ainda, porque o que é a diferença entre uma federação e um estado regional? Isso é complicado. Agora, se eu pegar a França ou se eu pegar Portugal, aí nós temos estados unitários. A Rússia é uma federação, né? Mas a França não. A França é um estado unitário. Então, gente, o que é um estado unitário? Veja, o estado unitário é aquele estado onde o estado se faz representar por uma pessoa. Tá? Então, quando você vai lá na França, quando você fala em estado na França, existe o quê? O estado francês. Pronto, acabou. Ah, mas nós temos as chamadas comunes, né? As comunas lá, né? Que são os poderes locais. Então, opa, então vejam, existe o Estado francês, mas existem poderes locais. Por que existem poderes locais e o Estado francês? Porque, gente, presta atenção, existe uma ideia hoje, tá? E que tem bastante força, que é a seguinte: os problemas locais, existem certos problemas, existem determinadas questões que dizem respeito somente às localidades. E aí, se esse problema que diz respeito somente àquela localidade for resolvido pelo Estado, né, que comanda todo o país, percebam que é uma perda de energia muito grande. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. As cidades francesas são belíssimas, né? Não sei quem conhece aí, né? Eu conheço algumas cidades francesas, gostaria de conhecer mais. Né? O urbanismo na França é uma coisa fantástica, né? É tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo bonitinho, né? E, então, vou pegar uma cidade lá na França, lá, né? Nice, por exemplo. Nice. Então, Nice é uma cidade, é um balneário ali, né? Na França, que fica perto ali de Cannes, né? Tem um principado ali, como chama o principado? Mônaco, né? Principado de Mônaco, né? A Riviera Francesa. A Riviera Francesa é um lugar de garbo e elegância, né? Eu conheci a Riviera Francesa, fiquei 2 dias lá viajando de trem de segunda classe, né? Conheci nada, né? Não resolveu nada, né? Mas, enfim. Então, vamos imaginar que ali em Nice, né? Veja, nós temos problemas locais, problemas de trânsito, problemas de urbanização, de crescimento da cidade, né? Problema de transporte público dentro da cidade, problemas de fornecimento de água, veja, existem problemas que dizem respeito somente à localidade, percebe? Esses problemas que dizem respeito somente à localidade, se eles forem resolvidos pelo Estado francês, você concorda que o problema vai ter que sair de Nice e ir até Paris, onde está a sede do governo francês, para os caras resolverem aquele problema e voltar para Nice? Faz sentido isso? Faz muito sentido, percebe?
É um gasto de energia e de dinheiro muito grande. Então, é muito conveniente a existência de poderes locais e é muito conveniente que esses poderes locais tenham competência para resolver aquelas questões que envolvem somente aquela cidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Né? É uma questão, parece ser até meio óbvio, né? Mas é assim que funciona. Então, por exemplo, quando eu pego o Estado francês, eu digo que o Estado francês é o Estado unitário. Perfeito, só existe o Estado francês. Só que existem os poderes locais lá também. Agora, isso não faz do Estado francês uma federação. E por que não faz? Porque, vejam, essas comunidades, numa certa medida, elas exercem as suas atribuições que acabaram sendo dadas pelo Estado francês, percebe? É o próprio Estado francês que vira e fala assim, eu não vou me intrometer nos poderes locais. As questões locais, eu vou deixar que os próprios poderes locais resolvam por si só. Tá? E eu vou voltar nesse assunto com vocês daqui a pouco. Agora, preste atenção. Lá na América do Norte, como eu falei para vocês, existiam 13 colônias inglesas. E essas 13 colônias inglesas declararam a sua independência. Cada uma dessas colônias instituiu a sua Constituição. Cada uma dessas colônias formou um país independente, instituiu uma Constituição, criou um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário e passou a ter vida própria. Ok? Quando esses estados resolveram se unificar e formar os Estados Unidos da América, quando esses estados resolveram se unificar e formar os Estados Unidos da América, percebam, ali surgiu uma nova forma de governo que é bem diferente do Estado unitário. Porque, preste atenção, até esse momento, até 1787, que é a data, né, que é o ano em que a Constituição dos Estados Unidos foi firmada, o que existia até esse momento eram estados unitários com, no máximo, poderes locais subordinados a esses estados unitários. Entenderam o que eu estou falando? O próprio Brasil, gente. O próprio Brasil era um estado unitário, tá? A monarquia brasileira era um estado unitário, né? O Brasil, nessa época ainda, ele vai se tornar, né, o Reino Unido, tal, né? De Brasil, Portugal e Algarves. Ele se torna um estado unitário e aqui no Brasil os poderes locais são muito fortes. Por quê? Porque o Brasil é um país territorialmente muito extenso. Então, a coroa precisava de poderes fortes, locais, para exercer o seu poder em seu nome. Então, preste atenção. Quando, em 1787, vem a Constituição norte-americana e cria os Estados Unidos da América, aí nós temos a criação de algo que não existia na face da Terra. Nós temos a criação de um Estado até então desconhecido por todos. Porque o que se conhecia até então? Estados unitários, que no máximo admitiam a existência de poderes locais, que cuidavam de problemas locais e exerciam esse poder, em última análise, em nome do Estado unitário. Estão me entendendo? Compreendem o que eu estou falando? Agora, quando vem a Constituição norte-americana, veja que interessante, a Constituição norte-americana muda tudo. E por que ela muda tudo? Porque a Constituição dos Estados Unidos, ela cria a União, ela cria o poder central norte-americano, ela cria o governo dos Estados Unidos da América, ela cria o poder legislativo da União, que vai ser exercido por um Congresso Nacional, ela cria o poder executivo da União, que vai ser exercido pelo presidente da República, e ela cria uma Suprema Corte, que é um poder judiciário que vai existir ali no âmbito da União. Só que a Constituição, ela permite que conviva junto com esse Estado
esse poder central, representado pela União, ela permite que coexistam com esse poder central vários Estados-membros, que são poderes regionais, que são também dotados de poder judiciário, executivo e legislativo. Então, vejam, aqui nos Estados Unidos da América, surgiu uma forma de governo em que vão ter duas pessoas políticas distintas coexistindo no mesmo Estado. Eu tenho a União exercendo atribuições em todo o território nacional, criando leis federais, com administração pública federal e com justiça federal. Eu tenho, em contrapartida, os Estados-membros que continuam exercendo, e dentro de cada um desses territórios, os Estados-membros continuam legislando, continuam se auto-administrando através do governadores, poder executivo, e continuam tendo poder judiciário para tratar das questões regionais. Então, vejam, todos os problemas regionais são de competência dos Estados-membros, continuam sendo de competência dos Estados-membros. Só vai ser de competência da União os problemas que envolvem os Estados Unidos da América como um todo, como, por exemplo, defender as fronteiras, manter relação com estados estrangeiros, tá ok? Emitir o papel moeda. Percebem? E olha, e quem diz quem distribui a competência entre a União e os Estados-membros é a Constituição, não é a União, percebem? Isso é muito importante na federação. Então, lá na Federação Norte-Americana, a Constituição Federal diz, ela cria e organiza a União, ela diz como vão estar organizados os três poderes da União e ela diz quais são todas as competências da União. E, por último, ela fala, tudo que não for competência da União continuará sendo exercido de competência dos Estados-membros, que vão coexistir ao lado da União, exercendo as funções que não são de competência da União, legislando, administrando e judicando através de poder judiciário. Vejam que é bem diferente do que você tem na França. Na França você tem, e aqui no Brasil também, né? Você tem um poder central de um Estado unitário e você tem poderes locais que resolvem questões locais, mas em nome desse poder unitário. Na verdade, gente, os poderes locais, eles meio que estão subordinados ao poder central, percebem? Porque eles estão exercendo o poder local em nome do Estado unitário. Aqui não. Aqui os Estados-membros da Federação Norte-Americana, eles possuem autonomia constitucional. Eles fazem tudo aquilo que a Constituição permite que eles façam, e mais importante, aquilo que é de competência dos Estados-membros, a União não pode se intrometer. Então, por exemplo, vem a Constituição norte-americana e vamos dizer lá, estabelecer se eu posso ou se eu não posso fumar maconha. É competência da União? Não. Então, cada estado vai legislar. Então, vai ter estado que vai dizer que é proibido fumar maconha, vai ter estado que vai dizer que pode fumar maconha para fins medicinais, e vai ter estado que vai dizer que você pode fumar maconha quando você quiser. Acabou. É um problema estadual. A União pode se intrometer? Não. Porque não é de competência da União, percebem? Aquilo que não é de competência da União, a União não se intromete, porque os estados possuem autonomia constitucional para resolver essas questões. Legislação penal. Nos Estados Unidos existem até chamados crimes federais, né? Mas, a rigor, quem diz o que é o que não é crime lá nos Estados Unidos são os Estados-membros. Então, tem Estados-membros com pena de morte e tem Estados-membros sem pena de morte. Percebe? E essa questão fica resolvida assim entre eles. Porque, veja, não é competência da União tratar daquilo. Ok? Agora, tem situações que fervem. Por quê? O aborto, por exemplo. É permitido ou não é permitido o aborto? Aí vem alguém e fala, opa, direito à vida.
Daí, dizer que o Estado permite o aborto pode ferir o direito à vida. O direito à vida é resguardado pela Constituição. Está lá nas 10 primeiras emendas, que é o Bill of Rights do direito norte-americano. Aí muda de figura, porque daí, se você entender que a legislação do Estado-membro fere a Constituição, aí não pode. Aí ela vai ser considerada inconstitucional, percebe? E uma lei federal também pode ser considerada inconstitucional, porque aqui o Estado é constituído pela Constituição. Então, o Estado diz o que a União pode fazer. Agora, se a União se intrometer num assunto que é de competência dos Estados, vem o Judiciário e fala, opa, União, aqui você não pode se intrometer, aqui é competência estadual. Cai fora. E a mesma coisa dos Estados. Estados, ó, aqui você não pode intrometer, aqui é competência da União. Cai fora. Percebem? Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês da federação é exatamente isso, que na federação coexistem dois estados, um estado central que exerce a sua jurisdição em todo o território nacional, e o território nacional é dividido em estados, e esses estados exercem os poderes regionais. E o que é de competência do poder central, da União, e o que é de competência dos Estados-membros, isso é definido aonde? Na Constituição. Percebe? Então, para o direito norte-americano, a federação é uma união de estados. Então, eu tenho a União e eu tenho os estados. E eles convivem juntos. Por quê? Porque a Constituição diz o que é de competência da União. E o que for de competência da União, os estados não podem se intrometer. E a Constituição vai dizer que tudo que não for competência da União é competência dos estados. Então, se for competência dos estados, a União não se intromete e vice-versa. Dúvidas? Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês para ver o que vocês falam para mim disso que eu estou falando. Sem dúvida, professor. Obrigado. Ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer falar nada. Não, eu tenho sim, se isso é vantagem. Veja, Não cria menos confusão, pelo que eu estou vendo. Não sei. É um processo histórico, percebe? É como eu expliquei para vocês, lá nos Estados Unidos tinha que ter sido assim, porque os estados lá já estavam todos formados, não tinha como destruir os estados. Então acabou sendo assim. E eles se adaptaram muito bem assim, e eles conseguem funcionar muito bem assim. Tá? Agora, o Brasil, que é meio uma imitação deles, às vezes cria-se muitos problemas por causa disso. Tá ok? Tudo bem, gente? Ok. Tá. Tudo bem, professor. Você que fez assim com a cabeça, o que está pegando aí? Não, a gente entende que você explica que é uma forma de como começou esse governo. Agora, eu não tenho como nem fazer uma pergunta para você, na verdade. Eu tenho que saber o que mais vem pela frente, onde você quer chegar com essa matéria. Beleza, então vamos lá. Vou chegar agora, vou chegar no ponto agora. Então, entenderam como é que surgiu o federalismo dos Estados Unidos? Beleza, fechou, recordei a passada, beleza. Agora dá uma olhada aqui. O Brasil, na verdade, o Brasil, ele era um estado unitário, certo? Não, peraí, agora, calma aí, gente, só um minutinho, só que agora eu quero o meu slide. Cadê o meu slide? Eu achei que era aquele ali e não é. Cadê? Ah, tá aqui, achei. Achei o slide. Tá aqui, ó, legal. Agora fiquei feliz, hein? Vamos lá. Então, presta atenção. Gente, lá nos Estados Unidos, eu acabei de falar para vocês que é uma união de estados. Agora, como é que os poderes locais estão organizados lá nos Estados Unidos? Através de condados, tudo bem?
Lá eles têm os chamados condados, né? Só que percebam, esses poderes locais, que são os condados, eles são subordinados aos estados, percebem? Então, olha o que eu quero que vocês entendam. A Constituição norte-americana, ela cria a União e confere atribuições à União. E ela diz que tudo que não for de competência da União continuará sendo competência dos estados. Dentro disso, vem a Constituição dos estados e organiza os poderes locais estaduais em condados, percebe? Então, quando eu quero estudar a estrutura política dos poderes locais lá nos Estados Unidos, dos condados, aonde que eu tenho que ir? Na Constituição norte-americana ou na Constituição dos estados? Constituição do Estado. Constituição dos estados. Porque a Constituição norte-americana não fala nada disso. E os condados lá, eles estão bem longe da Constituição, porque o condado lá nos Estados Unidos é um problema de cada estado, percebe? Cada estado lá lida com o seu condado. Ele que organiza, ele diz qual é o número de condados, como é que vai ser, como que não vai ser. É uma questão eminentemente estadual. Tudo bem para vocês? Beleza. Então, olha só. Quando nós falamos do Brasil, está um mapinha do Brasil aqui, o Brasil, ele foi o quê? Um império. E quando o Brasil foi império, a capital era o Rio de Janeiro, e o imperador exercia o poder do Estado unitário brasileiro, ok? Agora, o Brasil, desde a sua gênese, ele tem uma característica que ele tem poderes locais muito fortes. Por que ele tem poderes locais muito fortes? Porque vê o tamanho que é o Brasil. Imaginou naquela época, você está em Belém do Pará, né? Se surge uma revolta em Belém do Pará, até um navio sair de Belém do Pará, chegar em Belém para avisar o imperador, para arrumar armas, para arrumar um exército, para pegar, embarcar e voltar para Belém, já deu 6 meses. Então, eu preciso, para que o poder do Estado unitário, do Império do Brasil, fique bem estruturado, eu preciso de poderes locais fortes que exerçam esse poder em nome da monarquia, percebe? Então nós temos as câmaras municipais, né? Nós temos os senhores de engenho, eles mandavam e desmandavam, mas sempre em nome da coroa, percebe? E quando eles tinham problemas, o que eles faziam? Eles pediam ajuda ao Rio de Janeiro e a coroa enviava soldados para rebater as rebeliões. Nós tivemos várias rebeliões aí ao longo da história do Brasil. Então, vejam, na gênese do Estado brasileiro, nós temos um poder central muito forte e poderes locais subordinados ao poder central muito forte. Não é diferente nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, eles tinham o quê? Eles tinham 13 estados muito fortes. Os poderes locais lá não eram tão fortes como aqui no Brasil, porque os estados eram pequenos, percebe? Eles não têm esse problema de território que nós temos aqui. Então, lá eram 13 estados regionais fortes que se uniram. Aqui não, era um Estado unitário forte com poderes locais. Ok? Quando vem a proclamação da República, então aquele modelo federativo norte-americano é introduzido no Brasil. E o Brasil se torna uma federação. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Lá nos Estados Unidos, existiam 13 estados que se uniram numa força centrípeda. A união é centrípeda. Eu sempre trocava também. Então, olha só, existiam 13 estados soberanos que se uniram numa força centrípeda. Gente, quando os Estados Unidos da América foi criado pela Constituição de 1787, já existia o governo norte-americano? Não. Não existia Congresso Nacional, não existia Suprema Corte, não existia Presidente da República, nem a capital, Washington, existia. Mas vejam, os poderes dos estados já existiam, já estavam trabalhando. Então, vocês acham que os estados entregaram muito ou pouco poder para a União? Ninguém quer largar o osso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ninguém quer largar o osso.
Como lá nos Estados Unidos os estados já existiam e a União é que foi criada, na gênese do Estado norte-americano, a União era fraca. A União tinha chegado agora. As competências da União eram diminutas. Defenda as fronteiras, mantenha o exército, mantenha relações com o Estado estrangeiro, emite papel moeda. Acabou. O resto, tudo é competência dos Estados. Porque os Estados já existiam. Já tinham leis estaduais, já tinha a Suprema Corte Estadual, percebe? O Estado estava ali, operando, funcionando. E o governo norte-americano, o governo central da União, que foi criado, então ele era fraco. Então, vejam, lá nos Estados Unidos, essa força centrípeta que unificou acabou outorgando poucos poderes à União. Agora, com o passar dos anos, esses poderes da União paulatinamente foram se ampliando, ok? Agora vejam, aqui no Brasil, nós tínhamos o governo do Império do Brasil, o Estado unitário, o Império do Brasil. Aí, quando o Marechal Deodoro vai lá e proclama a República, e vem aquele decreto número 1 que eu mostrei para vocês, cria o governo provisório, fala o Brasil se torna uma federação. Então, agora, as antigas províncias, que eram subordinadas ao poder do imperador, são estados federados. Você acha que o governo central entregou muito ou entregou pouco poder para esses estados? Muito. Não, entregou pouco. Ninguém quer perder poder, cara. O poder, ele cola em você, ele transforma o ser humano num Gollum. Lembra do Gollum do Senhor dos Anéis? O que é o Gollum? Era um ser que era bonito, que era um homem, mas ele ficou tanto tempo com o anel do poder no dedo dele que ele se transformou. E ele não queria largar o anel do poder por nada desse mundo, né? Meu precioso, né? É uma metáfora. Ninguém quer largar o poder. Então, vejam, aqui no Brasil foi uma força centrífuga. Porque aqui no Brasil, quem existia era o poder central, do imperador. Absoluto, né, professor? Quase que absoluto, percebe? Muito mais absoluto que o Estado de Direito. E aí, quando vem a República, esse poder central, uma força centrífuga, ele acaba outorgando autonomia para os estados. E é claro que a autonomia dos estados foi muito menor do que lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos é o inverso, os estados que já existiam. Foram os estados que abriram mão da sua soberania e criaram a União, e entregaram um pouco para a União. Aqui no Brasil, não. Quem existia era a União, que criou os estados e entregou pouco aos estados. Dá para entender isso? Inverso. Lá, uma força centrípeta, centrípeta de união. Aqui, uma força centrífuga. Isso cai em concurso, tá? Você tem que lembrar daquela centrífuga que gira assim e joga os coisas para fora, não é isso? Foi assim que eu guardei. Tudo bem isso para vocês? Então, hoje, se vocês me perguntarem, eu falo, professor, mas por que lá nos Estados Unidos os estados têm muito mais competência que aqui no Brasil? Por questões históricas. Percebe? Aqui no Brasil, os estados membros da Federação Brasileira possuem muito menos competências do que os estados membros norte-americanos. Os estados membros norte-americanos possuem muita mais competência que o estado membro no Brasil. Por quê? Porque eles pré-existiam à União. E aqui no Brasil, não. Quem pré-existia era a União. Quem foi criado foram os estados. E aí, a União otorgou pouco para os estados. E lá os estados otorgaram pouco para a União. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então, o Brasil teve várias constituições, né, republicanas, como nós vimos, e vamos estudar agora como é que o Estado Federal brasileiro está organizado à luz da Constituição de 1988. Então, olha só. Quem quer estudar federalismo no Brasil tem que ficar atento ao artigo 1º e ao artigo 18 da Constituição Federal, ambos aí na tela para vocês.
A chave da organização política e administrativa do Brasil está no artigo 1º e no artigo 18. Então, vamos lê-los. O artigo 1º, né, está no capítulo 1, né, dos princípios, título 1, né, dos princípios fundamentais. Então, olha só o que ele fala. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, veja, primeira coisa, né, o artigo 1º da Constituição já fala, né, o Brasil é um Estado democrático e de direito. Então, é a primeira aulinha que eu dei para vocês lá, o Estado democrático de direito. Agora, olha só, a República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso Estado, é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Vamos agora ao artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Gente, pelo que eu estou falando para vocês aqui agora, qual uma diferença que salta aos olhos de vocês com a Federação Norte-Americana para a brasileira? Todos são autônomos. Não, mas lá também. A União aqui tem mais poder. Não. Tem mais, Calma aí. tem menos poder. A autonomia constitucional das pessoas políticas é uma característica fundamental da federação, tá ok? Se a pessoa política não tiver autonomia constitucional, não há federação. Ponto. Eu acho que aqui estão citadas todas as esferas, professor, Calma. desde o município até a União. Segunda coisa, lá a União... Indissolúvel? Não, indissolúvel lá também é. Tanto que lá teve uma guerra, né? Porque os estados do Sul quiseram se tornar independentes, né? Indissolúvel todos são. Vejam, Nos presta termos atenção. da Constituição é também, né? Ó, na Federação Norte-Americana, eu falei de duas pessoas políticas que coexistiam, não falei? Professor, desculpe Oi. interromper. Nos Estados Unidos, os municípios são autônomos também? Mas não à luz da Constituição Federal Norte-Americana. Ok. Lá nos Estados Unidos, os municípios eles estão subordinados aos estados, percebe? Quem Entendi. cria e organiza os municípios, e essa é uma diferença fundamental. Quem cria e organiza, lá não tem municípios, tá? Não sei quem me perguntou aí, mas lá não tem municípios. Lá tem condados, ou cidades, é o nome que eles dão, City of New York, tá? O condado de Watford, sei lá, tem condados e quando a cidade é muito grande, né, eles dão o nome de cidade mesmo, tá ok? Mas esses Então, municípios, eles têm a legislação própria, igual a gente aqui, nas leis orgânicas, por exemplo? não é como a gente aqui, é muito mais resumido, digamos assim, é uma coisa muito mais Entendi. enxuta do que a nossa aqui. Era essa a dúvida que eu tinha. Tá? Não que não possa ter, tá, Igor? E sabe quem que vai responder a sua pergunta, Igor? É a Constituição Não. do Estado. Entendi. Percebe? Não é a Uhum. Constituição norte-americana. Porque os poderes locais nos Estados Unidos não são problema de Constituição norte-americana. Os problemas locais dos Estados Unidos, poderes locais dos Estados Unidos, são uma questão tratada pelas constituições estaduais, percebe? Entendi, professor. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, no Brasil, aí, então, o que rege a ligação tá, é que a nossa Constituição rege de cima para baixo. Então, vamos lá. Presta atenção, ó. Lá nos Estados Unidos da América, eu falei de duas pessoas políticas que compreendem a Federação Norte-Americana. A União e os Estados membros da Federação. Tanto que eu falei que a Federação nos Estados Unidos é uma união de estados. É união de estados. Tem duas pessoas políticas. Eu tenho a União e eu tenho os
Estados. Ah, professor, e os poderes locais? Poderes locais é um problema dos estados. É um problema que passa longe da Federação Norte-Americana. Agora, aqui no Brasil, à luz do artigo 1º e do artigo 18 da Constituição Federal, eu tenho a União, eu tenho os estados, mas eu tenho duas figuras aqui no federalismo norte-americano, no federalismo brasileiro, que são estranhas ao federalismo norte-americano, que são os municípios Do e o Distrito Federal. Percebem? Aqui no Brasil, gente, os municípios, eles possuem autonomia constitucional. Aqui no Brasil, quem rege os municípios não são as constituições estaduais, é a própria Constituição Federal. E é por isso que se diz que aqui no Brasil, os municípios também participam da federação. Isso é muito controvertido, tá? Existem muitos autores, principalmente os autores da velha guarda, que não aceitam a tese de que os municípios fazem parte da Federação Brasileira, que dizem que o município, apesar de ter autonomia constitucional no Brasil, não fazem parte da federação. Estão enraizados naquela ideia norte-americana de que federação é união e estados. Mas a doutrina tradicional já aceita os municípios como membros da federação. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó. A República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, olha só, artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Gente, prestem bastante atenção. A Constituição Federal do Brasil, ela diz quais são as atribuições da União, quais são as atribuições dos estados, quais são as atribuições do Distrito Federal e quais são as atribuições dos municípios, percebe? Então, os municípios, aqui no Brasil, eles possuem fundamento de validade diretamente do texto da Constituição Federal, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos da América, onde os condados são meros desdobramentos políticos dos estados. Percebem? E olha que legal. Pois não. Dentro dessa linha de raciocínio, os municípios, então, eles podem fazer convênios diretamente com o governo federal, sem passar, entre aspas, pelos estados? Você já teve a curiosidade de olhar a Constituição do Estado de São Paulo? Não, não tive não, professor. Olha lá para você ver. Se você ler a Constituição do Estado de São Paulo, você vai ver que eles não falam nada de município. Porque é a Eu Constituição observei, do Estado, não é a Constituição do município, percebe? eu fiz essa pergunta para o senhor porque eu observei, alguns tempos agora, alguns acordos federais entre município e direto com o governo federal, naquelas escolas cívicos militares, e não passou pelos estados, Não tem não teve problema nenhum. interferência do governo. Não tem problema nenhum. Tá? Gente, presta atenção. Dessas 4 pessoas políticas que estão aqui, qual é a única delas que atua em todo o território nacional? Hã? É a União? A União. Percebe? E o território nacional está dividido entre os estados e o Distrito Federal, que está aqui no centro do Brasil, no meio de Goiás. Percebe? E o território dos estados está dividido em municípios. Eu tenho uma mapinha aqui do Vale do Paraíba, né? Tudo isso aqui pertence ao estado de São Paulo, né? Só que ele está dividido em municípios. Taubaté, Tremembé, Pinda, Guará,
São José, percebem? Então, olha só, dessas 4 pessoas políticas, a única que exerce as suas atribuições de todo o território nacional é a União. Já os estados e o Distrito Federal são chamados poderes regionais, porque eles atuam dentro dos seus territórios. Percebem? E, por último, nós temos os municípios, que são os poderes locais, que são aqueles poderes que cuidam daquelas questões pontuais da localidade. Então, preste atenção. Como é que a Constituição Federal distribui a competência entre as pessoas políticas? E vocês percebem que, se coexistem 4 diferentes tipos de pessoas políticas, a Constituição Federal tem que dizer o que compete a cada uma delas fazer, porque senão vira o samba do crioulo doido. Bom, se somente a União exerce as suas atribuições em todo o território nacional, então aqueles problemas que envolvem o Brasil como um todo, aqueles problemas ditos nacionais, que são problemas que envolvem o Brasil de uma forma geral, para quem que a Constituição Federal outorga competência para lidar com esses problemas? Para a União. Percebam? Quem é que vai defender as fronteiras? Pode ser os estados? Não. Não pode ser os estados. Porque, vejam, olha quantos estados fazem fronteira com outros estados estrangeiros, né? Não pode. Tem que ser uma ação coordenada. E só quem atua em todo o limite territorial brasileiro é a União. Então, a União é que vai defender as fronteiras através das Forças Armadas. É a União que vai controlar a entrada e saída de pessoas do país através das zonas alfandegárias, através da emissão de passaporte. Percebem? Tudo isso é competência da União. É a União que vai emitir o papel moeda, que vale no Brasil todo, que é o real. É a União que vai traçar planos econômicos. É a União que vai cuidar do Banco Central. Percebe? Então, questões que envolvem o Brasil como um todo, a Constituição vem, aponta para a União e fala, toma que o filho é seu. Agora, e os problemas locais? Que envolvem somente aquelas questões locais, que dizem respeito somente aos municípios. Faz sentido que a União trate desses problemas? O que vocês acham? Imagine, para resolver os problemas do trânsito em Taubaté, né? Que é cada vez mais caótico, né? Apesar que a pandemia deu uma segurada, mas agora já está ficando ruim de novo, né? Você imaginou se você entregasse para a União determinar como que seria o trânsito do município de Taubaté? É uma perda de energia muito grande. Inclusive, gente, é uma perda de democracia, de legitimidade democrática. Porque, veja, o cara que está lá em Brasília, ele nem conhece Taubaté. Ele não conhece a história de Taubaté, ele não conhece os problemas de Taubaté, ele não conhece os cantos de Taubaté, percebe? Então, quem vai cuidar do trânsito das cidades são os municípios, porque trânsito é um problema local. Quem é que vai determinar como é que vai ser o zoneamento urbano das cidades? O que é o zoneamento urbano? É aquela lei que diz onde teremos indústria, onde teremos residências, onde teremos comércio, qual a altura que os prédios podem ter, né? Qual a metragem mínima das casas, enfim, esse é um problema local. Quem vai cuidar desse problema? Os municípios, através dos planos diretores. Percebem? Problema local, competência do município. Agora, e problemas regionais? Competência dos estados, do Distrito Federal. Tudo bem para vocês? Então, vou dar um exemplo para vocês agora. Gente, a polícia, tá? Aquela que combate o crime, né?
o crime no Brasil, ele sempre foi um problema regional, ok? O crime do Brasil nunca foi um problema nacional. Hoje, talvez, eu ousaria dizer que, né, as organizações criminosas aí estão tão bem organizadas, né, que talvez seja até um problema nacional. Mas, a rigor, no Brasil, o combate ao crime, né, geralmente era um problema regional, né, eram quadrilhas regionais, ok? Ou então meliantes aí que se encontram nas localidades. Então, a Constituição Federal, aqui no Brasil, outorga competência aos estados para criarem e organizarem 2 tipos de polícia: a polícia militar e a polícia civil. A polícia militar é um corpo de forças armadas, praticamente. Não sei se tem algum policial militar aqui ou um policial civil aí. Tem alguém aí? Então, quem deu uma risada ali já se entregou. O Walter. Hã? Walter. Volta. Então, veja só. A polícia militar é um corpo de forças armadas, tem patente, tem, né, anda fardado, percebe? Só que é uma força armada que ela não quer combater o inimigo, ela faz patrulhamento ostensivo de combate ao crime, né? Se alguém entrar na sua casa, é ela que vem, né? Ela que fica rondando a rua, ela que faz as rondas e tal. Esse é o patrulhamento ostensivo feito pela polícia militar. E a polícia civil é aquela polícia judiciária, que é aquela polícia que investiga. Então, quando a polícia militar pega uma pessoa cometendo um crime na rua, ela vai e entrega esse meliante para o policial civil, que é quem vai abrir o inquérito policial através da figura do delegado e que vai investigar e que vai produzir um inquérito que aquele cara vai ser incriminado. Tudo bem? Polícia Civil e Polícia Militar, no Brasil, são competência dos estados. São problemas regionais. Agora, a União não tem a sua polícia? Como é que se chama a polícia da União? Polícia Federal. Mas será que a competência da Polícia Federal é a mesma que da Polícia Civil e Militar? Não. Não tem como. A competência é diferente. Por quê? Porque a Polícia Federal, é claro que se ela vê alguma coisa errada, ela tem que agir, né? Ela não pode fechar os olhos, né? Mas o foco da Polícia Federal, primeiro, é controlar a entrada e saída de pessoas do Brasil. Quando vai emitir passaporte, você emite passaporte através da Polícia Federal, né? Quem faz o controle de passaportes é a Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal também vai combater o tráfico internacional de entorpecentes, tráfico internacional de pessoas, né, de crianças, de mulheres. Porque, vejam, são crimes internacionais que têm redes, né, que operam dentro do Brasil para outros lugares do mundo. Então, percebam que a competência da Polícia Federal é diferente da competência da Polícia Civil e Militar. Estão me entendendo? É diferente. Ela está preocupada com outra coisa. A Polícia Federal ficou muito famosa aí com a Lava Jato, né? Mas por que a Polícia Federal atua na Lava Jato, né? Porque os crimes praticados na Lava Jato foram crimes praticados contra a Petrobras. E a Petrobras é uma empresa que pertence à União. Então, você está atentando contra o patrimônio da União. E quem protege o patrimônio da União é a Polícia Federal. Estão entendendo? Agora, isso não quer dizer... Bom, então, olha só. A União possui uma polícia que possui uma característica, que possui uma função que, em certa medida, ela está preocupada com o Brasil inteiro, com a entrada e saída de pessoas do Brasil, com o tráfico internacional de drogas. Percebe? Agora, a Polícia Civil Militar Estadual, não. Ela está preocupada com o quê? Com o crime organizado, com o crime regional. Agora, e os municípios? Eles possuem polícia? Guarda Não, municipal. só a guarda mesmo. Não, mas é uma polícia, percebe? É uma força A policial. guarda tem poder de polícia agora. Podia ter uma força maior, eu acho, mas... A Guarda Civil Metropolitana, né? Ela é um poder, uma força policial. Aliás, a Guarda Civil Metropolitana de Taubaté hoje está andando até armada, né? Essa pava ainda está longe ainda, professor. Mas um dia vocês chegam lá, viu? Cidade de mais de 200 mil habitantes, professor. Para usar arma, tem que ter mais de 200 mil habitantes da cidade. Certo. No Estatuto da Guarda, né? Só que, veja só, a Guarda Civil Metropolitana,
tá? Que ela atua em Taubaté. Veja, ela está preocupada com um bandido? Não. Qual que é a função da Guarda Civil Metropolitana? Força auxiliar auxiliar da militar. É mais o patrimônio do que a ordem pública em si. Isso mesmo, Paula. Parabéns, exatamente. Ela está preocupada em preservar o patrimônio público. Ela está preocupada em cuidar do trânsito, percebe? Ela está preocupada em gerenciar o comércio ilegal. Então, vejam, a Guarda Civil Metropolitana é um corpo de polícia municipal que possui uma função diferente da estadual, que possui uma função diferente da federal. Percebem? É claro que elas podem agir em conjunto, de forma cooperativa, porque, em última análise, todas elas querem manter a ordem. Podem, mas não necessariamente. Tá? Eu lembro que uma vez aconteceu um caso aqui em Taubaté que ficou famoso. A Polícia Militar, a Polícia Federal estava no encalço de uma quadrilha internacional de entorpecentes que tinha uma sede aqui em Taubaté. Então, eles avisaram a Polícia Civil aqui de Taubaté e falaram, nós vamos aí na segunda-feira e vamos dar uma batida aí, vamos pegar assim, assado, que tem isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, na hora que eles chegaram aqui, vou precisar do apoio de vocês, na hora que eles chegaram aqui, e a Polícia Civil de Taubaté apoiou, os caras tinham fugido, sabe? Os caras debandaram. Aí eles falaram, poxa vida, né? Chegamos tarde, né? Tal, não sei o quê. Foram embora. Aí a Polícia Federal voltou um tempo depois, mas não avisou ninguém. E aí pegou os caras. Por quê? Porque ela desconfiou que a Polícia Civil local tinha avisado os traficantes, percebe? Eu não sei se foi isso que ocorreu, não foi, eu não sei, né? A gente não pode julgar. Mas que eles vieram aqui e deram com burros na água, depois de 2 meses vieram sem avisar ninguém e prenderam os caras, isso aí é fato. Tá ok? Então, essas coisas acontecem. E às vezes tem ciúme também entre as polícias, né? Às vezes elas cooperam, às vezes, né? Não tem, Walter, não tem um ciúminho, não rola umas tretinhas, né? Às vezes rola, né? Até tem, professor, porque começa pelo salário, né? Um policial federal ele ganha 3 vezes mais que um policial civil com a mesma função, só que a nível nacional, né? Combate ao crime dentro do país, internacional, e a polícia voltada para o Estado. Mas o salário, a função é a mesma, mas a diferença salarial sai 3 vezes mais. Começa por aí. Começa por aí, exatamente, né? E é interessante que você entendeu o seguinte, o policial militar e o policial civil, eles são funcionários públicos do Estado. O policial federal é um funcionário público pago pela União. E a Guarda Civil Metropolitana é um funcionário público pago pelo município. E aí nós temos diferença. Porque, veja, para eu me tornar um policial civil, um policial militar, eu tenho que fazer um concurso público estadual. E cada estado vai ter o seu. Aliás, a farda das polícias militares muda de estado para estado, concordo? Da Polícia Federal é igual. É aquela farda preta igual. Não é farda, né? É uma roupa preta igual. Mas a Polícia Militar muda. E da Guarda Civil também. Se eu quiser ser um policial federal, eu tenho que fazer um concurso público federal. E quem vai pagar meu salário é a União. Se eu quiser ser um guarda civil metropolitano, eu tenho que fazer um concurso público municipal. E quem vai pagar meu salário é o município. E se eu quiser ser um policial militar ou um policial civil, eu faço um concurso público estadual. E quem paga meu salário é o Estado. Percebe? Dúvidas? Tá bom. Outro exemplo para vocês. Gente, o Brasil é o país das rodovias, né? O Brasil é o país das rodovias, né? Nenhum outro país do mundo que eu conheça é tão dependente do transporte rodoviário do que o Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o transporte marítimo e o transporte ferroviário, ele é muito mais barato que o rodoviário. Mas o Brasil, por questões que não vem ao caso agora, ele adotou o transporte rodoviário e vai embora com ele, né? Nas cidades brasileiras, antigamente, né, nós tínhamos trens, nós tínhamos bondes, né? E eles deram lugar aos ônibus, né? São Paulo ainda tem um trólebus ainda, né, movido a energia elétrica. Mas, enfim. Pessoal, se uma rodovia interligar 2 estados do Brasil,
ou seja, uma rodovia interestadual que interliga 2 estados, essa rodovia vai ser de competência de quem? Vou dar um exemplo aqui. BR-101. BR-101. A BR-101 sai aqui, ó, no Rio Grande do Sul, atravessa o Brasil, o litoral brasileiro todinho e vai chegar lá no Amapá. BR-101, competência da União. Por que é competência da União? Porque, veja, é interesse nacional. Ela interliga vários estados. Tem uma outra rodovia que passa aqui por dentro, que é a BR-116, também competência da União. Bom, não precisamos ir muito longe. A rodovia Presidente Dutra. A rodovia Presidente Dutra, ela interliga o estado de São Paulo ao estado do Rio de Janeiro. 2 estados. Rodovia federal. Quem é que criou essa rodovia? A União. Quem é que mantém essa rodovia? A União. Percebe? Agora, existem rodovias que interligam municípios dentro do estado. Bom, essas rodovias já são de competência dos estados. Estados, né, professor? São rodovias, né, que interligam. É verdade, professor, porque às vezes o município não investe nas estradas, aí quando chega na do estado, pula, só buraco. Aí começa o município bonitinho de novo. Mas presta atenção, ó, aqui está passando a rodovia Presidente Dutra, tá vendo? Essa é a BR-116, está marcada aqui, ó, rodovia Presidente Dutra. Agora, de Taubaté a Ubatuba, nós temos a SP-125, rodovia Oswaldo Cruz. A rodovia Oswaldo Cruz, a BR-125, ela é uma rodovia estadual. Por quê? Porque ela começa em Taubaté e termina em Ubatuba. Ela interliga 2 municípios dentro do mesmo estado. Competência estadual, percebe? Rodovia dos Tamoios interliga São José dos Campos a Caraguatatuba, uma rodovia estadual. Agora, se eu pegar a BR-101 passando aqui, né, chamada Rio Santos, né, BR-101, porque interliga Rio de Janeiro a São Paulo, Rio de Janeiro a São Paulo. Percebe? Agora, e o trânsito das cidades? E as ruas? E aquelas pequenas estradas que correm dentro dos municípios? Aí é competência municipal. Nós temos aqui em Taubaté aquela estrada do Pinhão. Conhece a estrada do Pinhão? Ou aquela uma que vai ali para o... É Pinhão mesmo ali, né? Aquele bairro ali, não é? Ou então Tangarô ali, é Pinhão, não é? Pinheirinho. Estrada do Pinheirinho. Veja, é uma estrada municipal. Quem pega a BR-125, Oswaldo Cruz, né, e vai para Ubatuba, vai ver que da Oswaldo Cruz saem várias estradinhas que interligam aquelas as fazendas da região, todas. Lagoinha, Redenção. Não. São estradinhas pequenininhas que interligam as fazendas que produzem leite aqui na região até chegar em Taubaté. São estradas municipais. Agora, aquela estrada que sai da rodovia Oswaldo Cruz e vai até na atividade da terra, na serra, que eu estou mostrando aqui, ó, essa é estadual, porque ela interliga trecho de Taubaté até na atividade, percebe? Entenderam? Entendi. Quando a estrada interliga 2 municípios dentro do mesmo estado, ela é estadual. Quando ela interliga 2 estados, ela é federal. E quando é uma estrada que interliga pontos dentro do mesmo município, ela é municipal. Tudo bem? Quando a gente vai para Sapucaí, quem conhece São Bento, Sapucaí? Tem alguém de São Bento aí? Eu adoro São Bento. São Bento não, mas... Paraisópolis, professor. Gonçalves, sim. Aí, melhor ainda, hein? Eu adoro São Bento, Sapucaí. Só que quando eu estou indo para São Bento, Sapucaí, eu saio do estado de São Paulo e entro no estado de Minas Gerais, não é isso? E ali é Sapucaí Mirim, né? Um município dentro do estado de Minas Gerais. Aqui deveria ser uma estrada interestadual, mas não é, porque o fluxo de carros é bem pequeno. Então, é muito comum você estar vindo na estrada, daí quando você muda para Minas Gerais, muda o asfalto, né?
porque a conservação é estadual. Então, É isso que eu falei. exatamente. Até um susto. Exatamente. Então, muitas vezes você está andando na estrada, né? Quando você sai de um estado para outro, muda o asfalto, muda tudo, né? Por quê? Porque a estrada é estadual. Aliás, as melhores estradas do país estão no estado de São Paulo, né? Somente o estado de São Paulo possui estradas como a Carvalho Pinto, rodovia dos Imigrantes, Bandeirantes, né? São rodovias muito boas, né? Mas você vê que todas essas rodovias não saem do estado de São Paulo, percebe? A Carvalho Pinto fica aqui dentro, a Bandeirantes também, a Imigrantes, é tudo dentro, interliga municípios dentro do estado. Entenderam? Então, veja, distribuição de competências, gente. Competências regionais, as estradas regionais que interligam municípios dentro do estado, competência estadual. As estradas locais que interligam localidades dentro do município, competência municipal. E as estradas que interligam vários estados, competência da União. Beleza? Dúvidas? Tá. Não, professor. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. A rodovia Carvalho Pinto é uma rodovia federal, estadual ou municipal? Estadual. Estadual. Estadual, professor. E a rodovia Carvalho Pinto, ela não chegava em Taubaté. Aliás, ela não chega em Taubaté, né? Na verdade, a rodovia Carvalho Pinto, ela acabava a 6 quilômetros de Taubaté, na interligação com a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Floriano Rodrigues e Oswaldo Cruz também, né, professor? Não, calma aí. Antes ela ia direto na Floriano Rodrigues Pinheiro, que ia direto São Paulo Campos. Isso, antigamente você vinha pela Carvalho Pinto, aí a Carvalho Pinto, ela acabava no início da rodovia Floriano Peixoto, é isso? Não é? Rodrigues Peixoto, não é assim? Rodrigues Pinheiro. Rodrigues Pinheiro. Rodrigues Pinheiro. Tá. Então, Floriano Rodrigues Pinheiro. Floriano Rodrigues Pinheiro, exatamente, são 3 nomes. Então, a rodovia Carvalho Pinto, ela chegava perto de 6 quilômetros de Taubaté, se comunicava com a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que vai para Campos do Jordão, e acabava ali. Aí o governo do estado falou, opa, eu quero fazer o prolongamento da Carvalho Pinto até a rodovia Oswaldo Cruz. Porque quando tinha feriado, né, muita gente vinha da Dutra e vinha da Carvalho Pinto, ia tudo para a Dutra e a Dutra parava para chegar no Oswaldo Cruz. Então, opa, precisamos fazer o prolongamento da Carvalho Pinto até Oswaldo Cruz. Sabe o que eu estou falando, né? Gente, quem é que vai fazer esse prolongamento? É o governo do município de Taubaté ou o governo estadual? Estadual? Governo estadual. É o governo estadual. Então, veja bem, o projeto é do governo estadual. Quem vai bancar a obra é o governo estadual. Quem vai pagar as desapropriações, porque a rodovia, para construir a rodovia, eu tenho que desapropriar, né? Também é o governo estadual. Você concorda comigo? Pode o governo... Pois não? Pode o governo municipal se intrometer? Não quero que faça prolongamento. Ou então falar assim, não, a rodovia não vai passar por aqui, a rodovia tem que passar por lá. Pode? Não. Acho que... Não pode. Sabe por que não pode? Porque é competência estadual. Estadual. Percebe? Agora, eles podem conversar? Podem. E isso aconteceu. O governo do estado de São Paulo fez o projeto da rodovia. Aí o governo do município de Taubaté pediu uma reunião com o governo do estado de São Paulo, foi lá e apresentou as razões, falou, olha, a rodovia vai passar numa zona de crescimento urbano do município, esse traçado está prejudicando assim, assim, assado. Podemos fazer diferente? Aí o governo do estado olhou, analisou, não, tudo bem, você tem razão, podemos fazer diferente. Porque, veja, a rodovia Carvalho Pinto está passando uma zona de expansão urbana. E os engenheiros lá de São Paulo não conhecem tão bem o município como o pessoal daqui. Então, o pessoal daqui foi lá em São Paulo, conversou lá, eles aceitaram.
e era do mesmo partido, né? O prefeito do município de Taubaté, o Júnior, era do mesmo partido do Dória, não era do Dória, né? Era outro antes, mas era PSDB. Então, teve um bom diálogo. Alckmin. Vamos imaginar, era o Alckmin. Agora, vamos imaginar que o governador do estado fosse o Bolsonaro e o prefeito de Taubaté fosse um do PT. Deus me livre e guarde, mas se fosse um cara do PT. Você acha que ia ter conversa? Provavelmente não. Eu creio que tivesse, né? Porque nessa hora você tem que pôr as diferenças de lado e resolver o problema do município. Mas você concorda que se o governo do estado batesse o pé e falasse não vou mudar o trajeto é esse, dane-se, acabou. Que é competência dele, percebe? Gente, aquilo que é de competência do Estado, aquela competência que é do Estado, que é dado pela Constituição, o município não pode se intrometer. Agora, eu vou inverter o exemplo. Todos conhecem a Avenida 9 de Julho em Taubaté, não conhece? Aliás, é um corredor, né? Avenida 9 de Julho e Granadeiro Guimarães, né? Até a Rodoviária Velha é 9 de Julho. Da Rodoviária Velha para frente, ela se chama Granadeiro Guimarães. Eu não sei se é da Rodoviária Velha ou se lá do Hospital Escola, mas enfim. Aquele corredor, ele faz sentido CTI Santa Clara, certo? A prefeitura, o município de Taubaté, está estudando inverter o sentido daquela avenida. Está estudando fazer com que ela saia da Santa Clara e vá até a CTI. Vamos supor que o município faça isso. Eles não sabem se vão fazer ainda, eles estão estudando. Vamos supor que o município faça isso e o Dória venha nos visitar. O Dória pode mandar o SAL de inverter de novo a direção do sentido da avenida? Não. Não. Por que ele não pode? Mas ele é o governador do estado, mas ele não pode. Por que ele não pode? Interesse É local. competência do Estado? Porque não é competência do município. Estado. É competência municipal. Percebem como que é a federação? Pode o Estado de São Paulo criar uma força armada para combater fora do alcance da Polícia Militar? Não pode. Por quê? Porque Força Armada é competência da União. Percebem? Então, o que eu quero que vocês entendam nessa aula é que aquilo que é de competência de uma pessoa política é de competência dessa pessoa política porque a Constituição outorgou essa competência. Então, o outro ente não pode se intrometer. Isso se chama autonomia constitucional. Eu faço tudo aquilo que a Constituição permite que eu faça. E aquilo que a Constituição diz que compete a mim, a outra pessoa não pode fazer. Gente, vocês já ouviram falar de imposto de renda municipal? Por que vocês nunca ouviram falar de imposto de renda municipal? Porque imposto de renda é um tributo de competência da União. Somente a União pode tributar a renda nesse país. Agora, e o IPTU? Vocês já viram o IPTU federal? Não, o IPTU é sempre municipal. Por quê? Porque somente os municípios podem instituir IPTU. O Distrito Federal também, tá? E a União, em um caso excepcional, ela pode também, tá? Mas aí eu vou deixar isso para o 7º semestre lá, quando vocês estiverem tributário comigo. Alguém já pagou IPVA para o município? Não. O IPVA você paga para quem? Para o Estado. Por quê? Porque a Constituição diz que é competência do Estado instituir IPVA. E o município não pode se intrometer em questões que envolvem PVA, e o município e a União não podem se intrometer em questões que envolvem PVA. O município e os estados não podem se envolver em questões que envolvem imposto de renda, que é da União, e os estados e a União não podem se envolver em questões que envolvem IPTU, que é competência do município. Está aí, autonomia constitucional. Gente... Professor, Pois não. uma pergunta, não querendo interromper o senhor. Quando foi dada autonomia para os estados atuarem com relação à pandemia, isso daí foi contra a Constituição Federal? Não. Não foi contra. O Supremo, Bolsonaro diz o contrário, o Supremo
Ele decidiu conforme a Constituição, bem ou mal, é o que está na Constituição. Mas eu não vou entrar nesse debate agora com vocês, porque isso é uma questão bem delicada, é uma questão muito complexa, e eu estou plantando a sementinha ainda, não está na hora de colher fruto. Tá? Lá na frente eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Perfeitamente. Obrigado. Tá bom? Para a gente terminar a aula. Pessoal, vocês acham que a União é superior aos estados? E vocês acham que os estados são superiores aos municípios? Não. Não. São concorrentes, né? Harmônicos. O Teria que ser professor já harmônicos tinha entre dito si, que né? não. Teria que Sim. ser harmônicos entre si, segundo a Constituição. Não, harmônicos entre si são os poderes. União, os poderes. Não, existe a esfera de cada um, que deve ser respeitada. Que não que um seja maior do que o outro, mas que cada um tenha sua autoridade. Vocês aprenderam isso com Flores? Sim. Não, eu acho que foi com a Gisela Teles, de políticas públicas. Não foi, Mas não? ele foi dos dois. A Gisela deu uma excelente aula para a gente também. Os dois falaram disso. Professora, eu gostei muito da aula dela. É legal, né? Não, sabe por quê? Porque, olha só, quando eu faço essa pergunta, geralmente os alunos me respondem que sim. Geralmente os alunos falam que não, que a União é superior aos estados, que é superior aos municípios, mas isso não é verdade. Do ponto de vista jurídico, não há que se falar em superioridade hierárquica entre as diferentes pessoas políticas, porque todas elas retiram o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Constitucional. Eleições. Percebem? Dúvidas? Bem. Nenhuma dúvida? Professor, Oi. eu só queria saber, não é nem sobre a aula, só para saber quando que o senhor vai disponibilizar os slides para a gente. Hoje mesmo. A representante de sala vai mandar um WhatsApp para mim, eu já vou hoje mesmo disponibilizar. Muito obrigado. Tá? Só que assim, meus slides são meio bagunçados, tá? Eles atravessam 2, 3 aulas, tá? É meio bagunçado, mas eu mando para vocês. Já deu para perceber. Mas pode ficar tranquilo. A gente tem as nossas limitações, né? Todos nós temos as nossas limitações. Né? Gente, eu vou voltar a falar de federação com vocês, tá? Nós estamos apenas esquentando os motores, tá? Não, a gente que tem que se adaptar. Só as espécies que sobrevivem do planeta são aquelas que se adaptam, não é isso? Todas as outras são extintas, não é assim? Mas não extingue a gente, não, professor. Por favor. Vocês sabiam que 98% das espécies que já viveram nesse planeta estão extintas? Estou brincando, gente. Não tem nada a ver, né? Estou viajando aqui com você. Extinção é uma coisa muito comum. Você está apavorando. Não leve para o outro lado, não, pelo amor de Deus. Tem alguém que vai ser extinto aqui, sou eu. Não você, não. Professor. Oi. Boa noite, tudo bom? Leonardo. Tudo bem? Professor, na aula do professor Daniel Stefano, a gente comentou um pouco sobre iniciação científica e alguns alunos demonstraram interesse, né? E aí nós criamos um grupo para ver quantos alunos tinham interesse, né, em fazer esse trabalho, né, de iniciação científica. Mas a gente está com um pouco de dúvida em relação a quais professores eles são adeptos, né, a orientar esses trabalhos e se o senhor tem disponibilidade para fazer essa orientação, se o senhor tem interesse, e qual que é o melhor meio de contato. É o meu e-mail. Vocês têm o meu e-mail aí, não tem? É pelo meu e-mail. É esse que está aqui, rickmurad@uol. Tá. Na tela, seu nome. É pelo meu e-mail. Vai pelo meu e-mail aí que não tem erro. Tá bom? Pode mandar e-mail. Tá certo, então, professor. Obrigado. Gente, para a aula que vem, é imperioso que vocês leiam 2 textos para mim, tá?
esse texto aqui do Celso Ribeiro Bastos, que é o 4.4, e o 4.1. Tudo bem? Do Ricardo Arnaldo Calheiros, tá vendo? Fiuza. Então, eu preciso que vocês leiam para a próxima aula o texto 4.4 e o texto 4.1. O texto 4.4 é um pouco longo, tá? Mas a linguagem é bem simples. Os dois são bem simples, a linguagem. Mas é legal. Leia o 4. Está em fora de ordem aqui, né? Eu sou desorganizado mesmo. Então, leia o 4.4 e depois leia o 4.1, tá bom? Importante que você leia esses textos na próxima aula. Tudo bem? Alguma dúvida? Deu para entender? Deu para... Até foi falado de maneira bem mais devagar, assim, aí a gente compreendeu bastante. Sim. Beleza. Então, na aula que vem, depois que vocês lerem esses dois textos, eu vou voltar a falar de federalismo, eu vou aprofundar mais ainda no assunto, e nós vamos ficar 4 aulas falando disso. Então, cada vez eu vou mais fundo. Tudo bem? Muito obrigado. Boa noite a todos. A você, professor. Boa noite. Professor, boa semana. Boa noite, professor. Boa noite.